Olá, meu nome é Hindenburg e no episódio de hoje eu vou falar sobre a idade da Terra. Esse tema já foi analisado em vários dos meus artigos, vários livros, vários tópicos diferentes que eu trato sobre outros assuntos, e no meio do assunto é tratada a questão da idade da Terra. Inclusive, no livro sobre a Igreja do Bem, em alguns tópicos do Guia dos Apodídicos, eu menciono alguma coisa relacionada à idade da Terra, né? Em várias questões do Core, em vários artigos antigos. Essa é uma questão recorrente em muitas situações diferentes. Mas nesse caso eu vou falar exclusivamente sobre esse tema, porque recentemente algumas pessoas sugeriram que eu falasse sobre o canal de uma pessoa chamada Douglas, né, que eu assisti alguns vídeos, e achei interessantes em alguns aspectos por vários motivos. Um deles é que quase todas, ou talvez todas as questões que eu cheguei a ver no canal dele estão erradas, mas as análises são interessantes. Ele faz análises inteligentes, ele faz críticas bem fundamentadas, às vezes ele falha em alguns pontos lógicos, mas na maior parte das vezes não. Os pontos, da maneira como ele analisa, são corretas do ponto de vista lógico, mas ele escolhe premissas que não são representativas da realidade. Ou ele trata questões peculiares, né, questões incomuns, como se fossem a regra, quando na verdade são a exceção. Então tem vários pequenos detalhes que são incorretos, mas uns 80%, 90% do conteúdo é bastante interessante, principalmente porque ele analisa criticamente, né? Ele não pega simplesmente notícias e repete, informações e repete. Não, ele pega conhecimentos amplamente reconhecidos e estabelecidos e ele faz críticas a esses conhecimentos como se estivessem errados. Geralmente não estão errados, a análise dele é que está errada. Mas é interessante o posicionamento dele, porque se ele detecta alguma situação em que realmente há algum erro, representa um avanço importante, né? Então a abordagem que ele dá é extremamente interessante por vários motivos. Um deles é que ele, no caso Einstein, por exemplo, quando Einstein tentou refutar a mecânica quântica, ele não conseguiu refutar, mas ele mostrou facetas da mecânica quântica que não eram conhecidas. Então essa tentativa de refutar, mesmo que ela não seja bem sucedida, ela traz novos conhecimentos e ajuda a ter uma melhor compreensão sobre por que a mecânica quântica é razoavelmente bem fundamentada e fortalece a teoria, porque se ele tenta refutar a teoria e ela não é refutada, então ela é fortalecida, porque se verifica que algumas possíveis falhas não existem, né? Então Einstein tentou, em diferentes ocasiões, refutar diferentes partes da mecânica quântica. O Einstein-Podolsky-Rosenbaum, o EPR, é uma dessas tentativas, uma das mais famosas, né? Em que ele tinha uma certa hipótese, foi testada e se verificou que era o contrário daquilo que ele imaginava. O resultado verificado empiricamente era diferente, né, do que ele previa e era consistente com a mecânica quântica. Ele tentou refutar a mecânica quântica e, na verdade, o que ele conseguiu foi mostrar que a mecânica quântica é robusta naquela situação e a teoria da relatividade é que gera uma inconsistência com aquela tentativa, né, de refutação da mecânica quântica. E nesse caso desse rapaz, ele faz análises nas quais ele tenta refutar teorias bem estabelecidas. As tentativas não são bem sucedidas, né? Ele falha em vários detalhes, mas essa postura de discutir, de analisar, de questionar se é correto, é a postura que um cientista de verdade deve assumir. Então ele está atuando como um cientista de verdade. Muito diferente de Sacani, da maior parte dos outros canais que se dizem de divulgação científica, e na verdade o que eles fazem é papel de papagaio, né? Que é repetir informação sem se questionar, sem analisar, sem verificar se há legitimidade, se há autenticidade, se há um bom embasamento que sustente aquelas teorias. Então eles simplesmente repetem. No caso desse Douglas, ele analisa, ele pensa a respeito, ele pode chegar a algumas conclusões incorretas, mas ele usa muitos argumentos corretos nesse processo e também usa algumas informações e interpretações corretas. Algumas premissas não são, justamente por isso é que são erradas as conclusões, né? Então se você parte de um postulado, de um conjunto de axiomas com 9 premissas corretas e uma errada, o resultado final vai ser errado, porque se aquela premissa é errada, né, pode até ser uma conclusão final correta, mas ela não vai ser consistente, não vai ser bem fundamentada, porque um dos pilares é frágil, né? Um dos pilares não é uma representação fidedigna da realidade. Então ele faz isso em várias ocasiões, né, e apresenta argumentos interessantes, inteligentes, mas que chega em conclusões incorretas. Uma delas é justamente sobre a idade da Terra, né? Eu vou analisar alguns dos argumentos que ele usou, mas eu vou primeiro falar um pouco sobre as evidências, sobre como nós conhecemos a idade da Terra e em que medida nós podemos confiar, né, no que nós conhecemos, em que medida nós podemos questionar
aquilo que nós conhecemos. Muito bem, desde a antiguidade se tem diferentes religiões que especulam sobre a idade da Terra. No Cosmos, por exemplo, ele menciona um livro que existia na Biblioteca de Alexandria, mas que foi perdido, que era de um sacerdote chamado Berossus, acho que é Berossus, não tenho certeza se é esse o nome, era um sacerdote babilônio, que ele falava de um período que ia desde a criação do universo até o grande dilúvio, que era um período de 432 mil anos, né? Então é um período provavelmente folclórico, é mitológico, né? Não havia escrita 4.000 a.C., então é provavelmente um livro especulativo, assim como Platão falava sobre Atlântida, né? Atlântida é provavelmente mitológica, é diferente de Troia. Existe uma provável Troia histórica, né? Que talvez não sejam todas as lendas sobre Troia verdadeiras, porque eles misturam personagens como Ulisses, Aquiles, né? Que eram personagens mitológicos misturados com personagens reais. Então tem uma confusão, né, muitas vezes, em que se mistura personagens fictícios com verdadeiros. E no caso de Atlântida, aparentemente toda a história de Atlântida é fictícia. No caso de Troia, não. Tem uma mistura de alguns personagens fictícios e alguns históricos. E no caso desse sacerdote Berossus, que eu não me lembro exatamente esse nome, mas basta assistir o Cosmos que tem um episódio que ele fala sobre isso. Então esse Berossus, ele fala de um período de 432 mil anos, que ia desde a criação até o dilúvio, né? E esse período provavelmente tem várias lendas, né? Várias mitologias sobre o assunto. No caso tem a Era Mundana Grega, que aparece em vários... Na área de astronomia, por exemplo, do Ronaldo Mourão, tinha a Era Mundana Grega como sendo cerca de 5.598 a.C., se não me engano, e tem a Era Mundana Judaica, né? A hebraica, que é cerca de 4.004 a.C. E tem várias estimativas diferentes para essa... Na verdade, a Era Mundana Judaica é 3.761 a.C. Essa de 4.004 a.C. é baseada na Bíblia cristã, né? Essa tem várias estimativas diferentes que vão... o Kepler, por exemplo, ele, se baseando na cronologia bíblica, ele estimou a data da criação do mundo como sendo 3.992 a.C. O Newton estimou em 3.998 a.C. E tem um eclesiástico, não me recordo agora o nome dele, que ele é citado no Gênesis da Humanidade, de Isaac Asimov, que ele estimou em 4.004 a.C. E tem algumas fontes que corrigem para 4.008 a.C., porque como Jesus nasceu em 4 a.C., né, entre 4 e 7 a.C., então é corrigido para 4.008 a.C. a data da criação. Então, durante muito tempo, né, desde que se começou a adotar o cristianismo como religião oficial no Império Romano, isso mais ou menos em 400, né, entre 300 e 400 a.C., e na verdade ele começou a ser... A perseguição aos cristãos terminou nesse período, mas foi um pouco posterior à adoção do cristianismo como religião oficial. Acho que foi no século V, mais ou menos, que o cristianismo passou a ser religião oficial. E logo em seguida, né, que foram estabelecidos nos concílios, determinaram quais eram os livros que constituiriam, né, que comporiam a Bíblia, se passou a ter uma noção de qual seria a provável data da criação com base nas genealogias bíblicas. Então tem alguns trechos do Gênesis, né, e tem outros livros da Bíblia também que tem alguns trechos em que se conecta diferentes personagens e diferentes épocas, porque não tem... É diferente da história, a história do ponto de vista científico, que tem uma cronologia com datas razoavelmente bem definidas. Então, antigamente, era baseado nos Jogos Olímpicos, né? Ou na fundação de Roma, ou em outros eventos antigos. Antes de Cristo, obviamente, não se falava em antes de Cristo, não havia o conhecimento de quando nasceria Cristo. Então, não tinha o mesmo calendário que nós temos hoje. Então, eles tinham diferentes calendários, né? Geralmente baseados ou na fundação de Roma, ou no início dos Jogos Olímpicos, que era 776 a.C. Ou antes disso, né, tinham diversos outros. No caso do Egito tinha as várias dinastias, né? Então eles se baseavam no início das dinastias e faziam uma cronologia baseada nisso. Depois de Cristo, eles passaram a computar, não imediatamente, né, houve um tempo relativamente longo, só começou a se falar em antes de Cristo e depois de Cristo, mais ou menos pelo século VII, século VIII. Né? O Beda foi uma das pessoas que começou a usar, né, o conceito de antes de Cristo e depois de Cristo, Anno Domini, né? E depois começou a ser mais popular o uso dessa distinção entre antes de Cristo. O calendário passou a se basear
no nascimento de Jesus. É claro que não são todos os calendários. Os judeus continuam tendo o seu próprio calendário, inclusive o ano não tem 365 dias, né? O ano judeu tem 354 dias ou 355 dias, é um calendário baseado no período lunar. Os muçulmanos também começam, no caso de Égira, né? de quando Maomé saiu, né? Não me lembro exatamente qual região, mas eles começam a contagem do tempo em períodos diferentes. Mas esse ponto todo não é tão importante. O mais importante para estabelecer a idade correta é como foi essa evolução, né? Então, até mais ou menos o século XV e o século XVI, se acreditava que a Bíblia era a fonte de referência para estimar a idade da Terra e a idade do Universo. O que estava no Gênesis determinava, né, que a idade da Terra era aquela. Era mais ou menos 4.000 a.C., foi quando foi criado o mundo, criado o Sol, criada a Lua, criado Adão e Eva, os animais, etc. Quando nós pegamos a partir do século XVII, nós já começamos a encontrar outras interpretações. Na verdade, já existiam interpretações muito antes, né? O Anaximandro, em 500 a.C., 550 a.C., ele já tinha uma teoria da evolução, que ele achava que os animais foram evoluindo de formas mais simples para formas mais complexas. Os animais surgiram na água, depois eles passaram a existir os anfíbios, depois os animais terrestres, e foram gradualmente evoluindo, né, dando origem a animais cada vez mais complexos. O Aristóteles, por exemplo, ele explica essa teoria do Anaximandro no seu livro sobre os animais, não me recordo exatamente o título do livro, mas ele trata dessa questão, ele explica um pouco a teoria do Anaximandro. Então já existia muito antes, desde 550 a.C., já existiam teorias da evolução. Não eram tão bem fundamentadas, tão detalhadas quanto a do Darwin, mas já havia uma ideia aproximada, né, desse conceito de evolução. Porém, o que prevaleceu na Europa durante a Idade Média foi principalmente na Europa civilizada, né, tinha os povos bárbaros que eles nem tinham muita religião, não tinham uma ideia clara do que era cristianismo, ou do que era, nem se preocupavam com isso, se preocupavam em ter comida, né, e não morrer nas batalhas, etc. Mas entre os povos mais civilizados, que tinham um nível cultural mais desenvolvido, havia essa preocupação, né, em determinar qual a idade da Terra e a idade do Universo. Mais ou menos no século XVII, tem o Conde Buffon e tem o Hutton, né? O Buffon, eu não sei qual dos dois, acho que foi o Hutton que estimou em 75.000 anos, e o Buffon em cerca de 300.000 anos, uma coisa mais ou menos assim. Não sei se é exatamente isso, mas no livro Gênesis da Humanidade se pode encontrar essa informação detalhada. Então, eles chegaram a essas estimativas por métodos bastante distorcidos, bastante incorretos, né? Mas eram tentativas naturalistas de deduzir ou de calcular a idade da Terra com base em análises geológicas, físicas, usando conhecimentos científicos para calcular a idade da Terra. Enquanto os anteriores, estimativas anteriores, inclusive o próprio Newton, ele se baseou na genealogia bíblica. O Newton calculou a idade da Terra com base nas conexões entre datas de nascimento e de morte, né, dos vários personagens bíblicos. Ele reconstruiu uma cadeia de várias conexões dos personagens e chegou a esse valor, que foi muito semelhante ao valor do Kepler, né, que foi 3.992 e o Newton 3.998. Então, o período de 4.000 anos é bastante razoável com base na genealogia bíblica. No caso do Buffon, que eu não sei se foi o Buffon ou o Hutton, foi um dos dois que chegou a cerca de 75.000 anos, o método que ele usou, além de ter vários erros, né, ele partia de várias premissas incorretas. Ele considerava que o Sol era uma esfera quente, de metal, semelhante ao ferro, né, e que a Terra também era uma esfera incandescente inicialmente, e que ela foi resfriando ao longo do tempo. E aí ele calculou quanto tempo levaria se a Terra tivesse se desprendido do Sol, se a Terra fosse uma parte do Sol que se desprendeu e começou a resfriar, né, pela massa da Terra, que já era conhecida razoavelmente na época. O Cavendish, ele já estimou a massa da Terra em 1784, mais ou menos, usando uma balança de torção de Ótivos, né? Na verdade não era igual a de Ótivos, era a própria balança de torção que ele mesmo desenvolveu, mas que possibilitou calcular a constante de gravitação universal. E mesmo antes disso já era possível, né? Tem um vídeo que eu falo sobre essa questão, sobre como estimar a massa da Terra. Então já era possível, o Newton já tinha uma ideia da massa da Terra, estimando a densidade média das rochas e que as profundidades maiores, a densidade era maior. Então, se a densidade das rochas na superfície é mais ou menos 2,7 gramas por centímetro cúbico, ele estimou que nas profundidades maiores chegaria a densidades cada vez maiores,
fez uma integração, né, da variação da densidade em função da profundidade pelo volume total e chegou a cerca de 6 gramas por centímetro cúbico, que é muito próximo do valor correto da densidade da Terra. Só que foi uma estimativa, né? Não foi um cálculo fundamentado em modelos. Foi uma estimativa, mas foi uma estimativa muito boa. Ele chegou muito perto. A densidade correta da Terra é 5,52 gramas por centímetro cúbico. O Newton chegou a 6 gramas por centímetro cúbico. Eu acho que ele chegou um pouco mais, que foi 7 gramas por centímetro cúbico. Em relação então essa ideia do Buffon, eu não sei se foi o Buffon ou o Hutton, mas vamos supor que foi o Buffon. Essa ideia do Buffon de considerar que uma esfera que tivesse a massa da Terra inicialmente estivesse incandescente na mesma temperatura do Sol e ao longo de um tempo suficientemente longo ela fosse resfriando, ele fez uma análise de esferas de metal, de pequenas bolas de metal, que ele colocava no fogo, deixava vermelha, tirava do fogo e via quanto tempo levava até que ela chegasse à temperatura ambiente. Então ele fez isso com esferas de diferentes tamanhos, de diferentes massas, extrapolou para o caso da massa da Terra e chegou à conclusão de que a Terra teria levado, se a origem da Terra tivesse sido essa, né, e se ela fosse constituída de um material semelhante, todo o processo de dissipação de calor fosse semelhante e tal, se toda a teoria dele fosse plausível, teria levado 75 mil anos, de 75 a 90, né, 75 mil a 90 mil anos, para que ela se resfriasse por esse processo. Esse foi o método, eu não sei se foi do Buffon ou do Hutton, mas vamos supor que foi do Buffon. E o Hutton, ele propôs uma outra teoria. Depois vou passar rapidamente, porque senão vai ficar muito tempo com essas teorias, mas vou chegar rapidamente na radiometria, que é o que nós usamos atualmente, embora tenha outros métodos além de radiometria. Então, houve esse método, ou do Buffon ou do Hutton, depois teve um outro método, né, baseado no tempo que levaria para o Sol, né, resfriar. Teve um método do Newcomb. O Newcomb, no final do século XIX, 1880, inclusive tem um artigo no Guia dos Apodídicos, que eu falo sobre a lei de Newcomb-Benford, que é uma lei de grandes números, usada muitas vezes para detecção de fraudes. Não tem nenhuma relação com esse assunto, mas é o mesmo Newcomb, né? O mesmo Newcomb, que era astrônomo, que ele foi um dos que calculou a distância da Terra ao Sol. Ele fez vários trabalhos diferentes em astronomia e também em estatística. No Guia dos Apodídicos, no volume 3, eu trato de um dos trabalhos dele na área de estatística, que é justamente essa questão, né, da lei de Newcomb-Benford. Ele foi de mais ou menos 1880 a 1890, e nessa época ele também fez uma estimativa da massa da Terra com base no tempo que levaria para o Sol se contrair. Ele acreditava na época, não se sabia ainda o processo de fusão nuclear, então ele acreditava que o Sol se contraía devido à gravidade, né? A gravidade puxava o Sol para dentro e isso provocava um aquecimento. Então ele já tinha uma noção razoável da lei dos gases, né? Da questão que quando você aumenta a pressão, você aumenta a temperatura. Então eles tinham uma noção da lei dos gases, já conhecia a teoria da gravitação há muito tempo, então eles já tinham um conhecimento suficiente para formular uma teoria apropriada em que, na visão do Newcomb, e tinha uma outra pessoa da mesma época, que eu não me lembro quem era, que também chegou a uma conclusão muito parecida e chegaram a resultados muito parecidos independentemente, né? Chegaram a cerca de 20 milhões de anos, entre 18 e 22 milhões de anos. Foram as estimativas que eles fizeram com base nessa ideia de que o Sol estava se contraindo devido à gravidade e que isso provocava aquecimento que gerava luz, né? O Sol brilhava devido a esse processo de aquecimento provocado pela gravidade e pela lei dos gases, que já era razoavelmente conhecida na época. Então, por esse método de cálculo, que também não é correto, ele chegou a esse valor, cerca de 20 milhões de anos. Não só chegou a esse valor, como eles concluíram na época, isso no final do século XIX era mais ou menos um consenso, né? No final do século XIX, acreditava-se com bastante convicção, porque eram teorias científicas, era uma estimativa da idade da Terra, baseada em várias teorias científicas, de termodinâmica, de gravitação, né, de mecânica dos fluidos. O que eles conheciam de ponta, né, os melhores conhecimentos mais sofisticados que eles tinham na vanguarda da época, levavam a uma estimativa de cerca de 20 milhões de anos com um erro menor que 10%. Era entre 18 milhões e 22 milhões. Isso era muito bem estabelecido, né? E no final do século XIX ficou estabelecido isso. Depois, no século XX,
se descobriu a radiometria, se descobriu a recessão das galáxias, se descobriu as medidas do período das cefeidas que está relacionado com a luminosidade, e várias outras descobertas, né, o efeito Doppler relativístico, a supernova do tipo 1A. Então, foram muitas outras descobertas posteriores que levaram a uma revisão dessa informação. E isso é muito interessante, porque a nossa época atual, nós temos uma estimativa de 4,54 bilhões de anos, baseada em radiometria, que nós acreditamos que é muito precisa, com uma incerteza menor que 1%, né, entre 4,53 e 4,55 bilhões de anos, mas já passamos por uma situação assim, em que já se acreditava que entre 18 e 22 milhões de anos era o correto, porque era solidamente embasado no conhecimento científico daquela época, né? Então havia muita convicção de que essa medida era correta, porque era tudo que se conhecia de top, né, de alta tecnologia, de alto conhecimento científico da época, levava a essa interpretação. Então, obviamente, é isso aqui, é 20 milhões de anos. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, né? Pode ser entre 18 e 22, mas não passa muito desse intervalo. E hoje, o que nós pensamos é 4,54 bilhões, quer dizer, quase 1000 vezes maior do que se acreditava naquela época. E tem-se também essa impressão de que está no intervalo estreito. Mas da mesma maneira como naquela época não era um intervalo estreito, era um intervalo muito mais amplo do que se pensava, atualmente nós estamos incorrendo no mesmo erro, repetindo o mesmo tipo de preconceito de acreditar que a Terra tem entre 4,53 e 4,55. Não passa muito disso. Talvez chegue em 4,5, mas não chega nem a 4,4 e também não chega a 5, não chega a 4,7. Tá nesse intervalo, porque as medidas mostram isso, porque o nosso conhecimento mostra isso. O nosso conhecimento não é a totalidade do que se sabe. O nosso conhecimento atual nos coloca exatamente na mesma situação, numa situação equivalente à que estava o Newcomb no final do século XIX. Ele acreditava com muita convicção que aquela era a idade correta, porque era o que todos os conhecimentos que se tinha apontavam como provável. Agora, nós estamos com a mesma ilusão, né, de que nossos métodos, nossas técnicas atuais são a totalidade e apontam para a verdade. De fato, nós temos uma visão mais completa do que se tinha naquela época. Porém, ainda é muito menos completa do que seria necessário para uma compreensão abrangente e correta, tanto da idade da Terra quanto do universo. Nós temos modelos que são bastante sofisticados, mas isso não garante nada, né? Assim como no caso do Newcomb, também havia métodos extremamente sofisticados que levaram a esses cálculos e essas conclusões e que eram grosseiramente incorretas. Então, nossas conclusões atuais também podem estar sujeitas aos mesmos problemas. Porém, existem muitos métodos diferentes que convergem para resultados muito semelhantes. No caso do Newcomb, ele não tinha isso. Ele tinha um método, né? Tinha esse método. Na verdade, ele tinha outros métodos que levavam a outros resultados. Porém, o método baseado na gravitação contraindo uma esfera de gás e aquecendo essa esfera era um método. Não tinha outros métodos independentes que levassem ao mesmo resultado. É diferente da nossa situação atual, em que existem diferentes métodos que levam a resultados praticamente iguais ou muito semelhantes entre si. Então, existe um pouco mais de convicção de que os nossos métodos atuais são razoavelmente corretos, porém não se pode ter um excesso de certeza sobre isso. Quais são alguns desses métodos? A radiometria é baseada no decaimento radioativo de chumbo, né, de urânio, de tório, neodímio, né? Existem vários elementos radioativos. O carbono 14, por exemplo, ele tem uma meia-vida muito curta, é 5.730 anos aproximadamente. Então não serve para determinações de períodos de muitos bilhões de anos. O carbono 14 serve para períodos bem mais curtos. No caso do urânio, do tório, né, de outros elementos que têm um decaimento em períodos muito mais longos, esses possibilitam determinar da mesma ordem de grandeza da idade da Terra. Porém, existem várias evidências de que contaminações nessas amostras levam a superestimativas ou subestimativas das medições. No caso do sudário de Turim, por exemplo, né, o sudário que eles chamavam de Santo Sudário, foram feitas várias datações que levaram a resultados muito conflitantes. Alguns indicavam que ele era da época do nascimento de Cristo, outros indicavam que ele tinha 700 anos, né, era do século XIII, era da Idade Média. Então havia resultados conflitantes usando o mesmo método, que era o carbono 14.
Por quê? Porque havia contaminações na amostra. Da mesma maneira, no caso do uso de urânio, tório e outros elementos que tenham meia-vida mais longa, também pode acontecer contaminação, que pode conduzir também a resultados diferentes. Outra questão mais importante ainda é que no caso do carbono 14, nós pegamos um período muito curto, de poucos milhares de anos. Quando nós pegamos um período de bilhões de anos, o que pode acontecer, por exemplo, é que as leis físicas, muitos anos atrás, muitos bilhões de anos atrás no universo, as leis físicas talvez fossem um pouco diferentes. As constantes físicas poderiam ser diferentes. O fluxo do tempo poderia ser diferente. A contagem, o ritmo, né, de decaimento poderia ser diferente. A temperatura média do universo atual é 2,7 Kelvin. Mas se retroagirmos no tempo, a temperatura média do universo era maior. Com uma temperatura maior, vários processos poderiam ser mais rápidos do que eles são agora, né? Então tem muitas diferenças que precisam ser levadas em consideração. Não se pode fazer uma extrapolação linear e supor que isso seja representativo da realidade. Nós podemos até supor, em princípio, mas é importante ter em mente uma visão crítica de que talvez esteja errado, talvez não seja tão simples assim, como aconteceu no caso da constante de Hubble. Inicialmente ele acreditava que era uma regressão linear, que melhor representava a velocidade de recessão das galáxias em função da distância, e atualmente nós sabemos que não é, é uma curva, né? Ela é uma curva e tem um processo de provável aceleração. Pelo menos é o que os dados atuais mostram. Não quer dizer também que seja necessariamente assim, mas quer dizer que essa é uma representação mais completa e mais acurada do que a que o Hubble tinha na época. Então, o que nós sabemos atualmente é mais completo e mais preciso do que nós sabíamos no século XIX, porém, ainda tem muitas limitações. Além disso, tem outros métodos que também são utilizados para datação, com base em camadas geológicas. Nós não conseguimos medir períodos de bilhões de anos com camadas geológicas, mas conseguimos medir com centenas de milhões de anos e podemos confrontar com os métodos de datação e verificar que os métodos de datação se ajustam, né, eles se correlacionam muito bem com os métodos de camadas geológicas. Então, a combinação desses dois métodos possibilita verificar que seria muita coincidência que ambos chegassem a resultados semelhantes se não estivessem corretos, ou se não fossem boas representações da realidade. Tem vários métodos astronômicos baseados em períodos de quantos dias solares tinha a rotação da Terra, né? O ano sideral tinha quantos dias solares 100 mil anos atrás, 1 milhão de anos atrás, 600 milhões de anos atrás. Isso é possível determinar por diferentes métodos baseados em flutuações de temperatura, né, que mostram as variações do dia para a noite e que mostram as variações sazonais de inverno e verão. Então isso possibilita saber quantos dias durava o ano 600 milhões de anos atrás, por exemplo. E nós sabemos que a duração era de aproximadamente 21 horas. Né? Então havia uma diferença entre o período de rotação atual e o período de rotação naquela época. E é uma diferença mensurável. A partir desse tipo de medida, e conhecendo o ritmo de variação, nós podemos também determinar, ou pelo menos estimar, a idade, né? Quanto tempo levou esse processo. Então tem métodos de luminescência baseados em alguns minerais, como o quartzo, o feldspato, que você estimula o mineral com uma intensidade, com um laser, com uma intensidade específica de luz, e ele passa a emitir a luz. E que essa luz que ele emite, a partir das propriedades dessa luz, é possível determinar a idade daquele mineral. Esses minerais, eles vão acumulando, né, algumas dessas propriedades com o passar do tempo. Então nós medimos de alguns deles por diferentes métodos e a partir daí nós estimamos dos outros que nós não sabemos a idade. E aí podemos usar, né, esse método da luminescência de alguns minerais para calcular também a idade de fósseis com bilhões ou com centenas de milhões de anos, baseado nessas características. No caso do feldspato, eu acho que não chega a períodos tão longos de bilhões de anos, mas tem diferentes métodos astronômicos que possibilitam esse tipo de medição. No caso das teorias de evolução estelar, as estrelas mais velhas, as anãs vermelhas, elas existem há aproximadamente 13 bilhões de anos, 12 a 13 bilhões de anos. E isso é relativamente bem conhecido pela metalicidade, né? Pelas características espectrais e pela metalicidade. Então isso possibilita
verificar, com base em bilhões de estrelas, o Gaia 3, o Gaia DR3, ele já está com mais de 2 bilhões de estrelas registradas, então tem uma amostra bastante grande, bastante numerosa. Sobre várias dessas estrelas, nós temos as medidas de brilho, de distância, de luminosidade, de classe espectral, né, de metalicidade, de um grande conjunto de características. Nós temos a magnitude no espectro visível, no verde, no azul, no vermelho, então temos várias propriedades, né? O desvio de cor BV, né? A magnitude, o índice de cor BV. Então tem muitas características que nós conhecemos de 2 bilhões de estrelas, e isso nos permite fazer um estudo razoável de como funciona a evolução estelar, como uma estrela de uma certa classe espectral evolui ao longo da vida. Então nós conhecemos no caso do nosso Sol, em especial, com muitos detalhes, e conhecemos de outras estrelas, tanto semelhantes ao Sol quanto diferentes do Sol. Isso nos permite estimar o tempo de vida das estrelas, nos permite saber, dentro de um certo conjunto de características observadas, qual a idade provável daquela estrela, né? Então isso nos permite saber que algumas das estrelas mais antigas, mais velhas, observadas, têm cerca de 13 bilhões de anos. A teoria do Big Bang, ela também tem uma consistência muito boa no que diz respeito à síntese dos elementos leves. A quantidade de elementos leves observados, né, lítio, berílio, hélio, os elementos de menor massa, a quantidade que eles deveriam existir no universo é muito parecida com a idade prevista. Então se encaixam muito bem os números, né? Se a teoria do Big Bang fosse uma boa representação, se ela for uma boa representação de como surgiu e como evoluiu o universo, ou pelo menos como evoluiu o universo, talvez não como ele surgiu, mas como ele evoluiu, ela é muito preditiva em detalhes sobre qual a quantidade de elementos químicos que deveria existir de cada tipo de elemento. Por exemplo, o hidrogênio tem que ser mais abundante, depois o hélio, né? Depois vai ter os vários outros de pequena massa. E o Big Bang a teoria do Big Bang prevê essas quantidades e se encaixa muito bem a previsão com a observação, né? A medida desses elementos no espaço interestelar, ou pelo menos no espaço interplanetário, mostra que é muito parecida com a previsão. Outra característica é a radiação cósmica de fundo, de 2,7 Kelvin, né? Essa radiação foi prevista pelo Gamow e foi observada posteriormente, sendo muito semelhante à prevista. Embora já toda uma história complexa, porque o Gamow previu inicialmente 50 Kelvin, depois ele corrigiu para 5 Kelvin, depois ele corrigiu para 3 Kelvin, né? Então houve várias correções nesse processo. Mas antes dela ser descoberta, já havia uma previsão de 3 Kelvin, e observada foi 2,7 Kelvin. Então foi muito próxima, né, do valor correto. Se colocar em graus Celsius, ele tinha previsto 270 graus abaixo de zero e a observada foi 270,3. Então, quando se fala em Kelvin, parece que é uma diferença grande. Mas quando você coloca em Celsius, né, ele previu 270 graus abaixo de zero e foi 270,3 a que foi medida empiricamente. Então é muito próxima do valor correto e do valor previsto, né? Então tem muitas previsões do Big Bang que se ajustam com a observação. E no caso da idade da Terra, também tem muitas evidências diferentes, por diferentes métodos, que corroboram essa interpretação de que a Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Talvez não seja exatamente 4,54, com um erro menor que 0,03 ou 0,02%, talvez não seja tão precisa, mas é muito provavelmente uma estimativa plausível, né, bem próxima da realidade. Aí tem várias críticas, né, que esse Douglas faz a esses métodos. Eu vou citar algumas dessas críticas. Uma delas ele faz com base na deposição de sal nos oceanos. Aí ele pega a deposição atual de sal dos oceanos, faz uma extrapolação linear e chega à conclusão de que se a deposição atual fosse a mesma ao longo de toda a história, então a quantidade total de sal deveria preencher completamente os oceanos. É óbvio que está errado, né? Não se pode. É como se você pega, por exemplo, uma criança que tem 15 anos. Aí você pega o histórico de altura dessa criança. Essa criança é quando ela tinha 10 anos, 5 anos e quando ela nasceu. Então, quando ela tinha 15 anos, vamos supor que ela tem 1,60 m. Quando ela nasceu, ela tinha 50 centímetros, né? Aí você pega os períodos intermediários, né? Ela cresceu ali 1,10 m, pega dois extremos só, né? Ela nasceu com 50 centímetros e com 15 anos ela tinha 1,60 m.
Então ela cresceu 1,10 m em 15 anos. A variação no tamanho dela foi 1,10 m em 15 anos. Então, se você se baseia no mesmo método que ele usou para a deposição do sal, você pode supor que quando essa criança tiver 30 anos, ela vai ter 2,70 m. Quando ela tiver 45 anos, ela vai ter 3,80 m de altura. E você vai fazendo as previsões. Quando ela tiver 70 anos, etc., vai ser um gigante com 6 metros de altura. Por quê? Porque você está assumindo uma hipótese errada, de que o crescimento é linear. Você pegou uma idade X, uma idade Y, dentro desse intervalo você teve uma certa variação, variou 1,10 m em 15 anos, mas não quer dizer que a cada 15 anos vai continuar variando 1,10 m. Ele variou 1,10 m naquele intervalo específico de 0 a 15 anos. Mas se você continua pegando ao longo da vida, ela vai estabilizar aos 18 anos, 20 anos, ela já vai parar de crescer. E a coluna vai começar a sentir o efeito da gravidade, ela vai até diminuir. Depois dos 60 anos, ela começa até a diminuir um pouco. Então, essa hipótese, ele está partindo de uma hipótese incorreta. A conclusão que ele chega é errada porque ele parte de uma hipótese incorreta. O argumento é até plausível. O próprio Hubble, o Edwin Hubble, da teoria da recessão das galáxias, ele partiu de uma hipótese semelhante. Quer dizer, o Hubble, ele cometeu o mesmo tipo de erro do Douglas. Então não é um erro bobo, é um erro plausível, é um erro interessante. Cientistas cometem esse tipo de erro o tempo todo. A teoria do Big Bang, por exemplo, que eles consideram, eles fazem um retrocesso no tempo para chegar até a origem do Big Bang, é linear também. É uma hipótese ingênua, é incorreta, mas quase todos os cientistas cometem esse tipo de erro. Então não é um erro grave, é um erro, é uma análise incorreta, mas é um erro que todo mundo comete. Pelo menos a maior parte dos cientistas comete esse tipo de erro, inclusive alguns bons cientistas. Então está errado, não se pode fazer essa inferência. Ele faz o mesmo tipo de análise incorreta quando ele fala da população. A nossa população atual, ela cresce 1,7% ao ano. Se pegar um crescimento de 1,7% ao ano, então você vai ter que na antiguidade tinha um número negativo de pessoas, ou tinha um número menor do que 1 de pessoas. Se você for retroagindo a 1,7% ao ano, na verdade você vai ter que o mundo começou na Idade Média. Depois ele faz um ajuste, ele próprio, ele percebe que isso não vai dar certo, então ele muda e ele faz uma taxa de 0,5%, eu acho, 0,5% ao ano, porque aí com essa taxa ele consegue pegar em 4.000 a.C. e consegue ajustar até a população atual. Só que isso só funcionaria se a taxa fosse constante, e não é constante. Quando nós pegamos a história, as estimativas de vários demógrafos das populações de diferentes cidades e a população mundial em diferentes períodos, nós temos aproximadamente uma constância entre 400 a.C. e 1000 depois de Cristo. Então temos um período de quase 1.500 anos em que a população não subiu nem diminuiu. Teve flutuações, ela oscilou, ela variou de 400 milhões a 400 milhões. Só que ela teve flutuações. Durante a peste negra, por exemplo, em 1351, a população caiu muito. 25% da população europeia, entre 25% e 50% da população europeia morreu com a peste negra. Então teve uma queda muito grande. E teve períodos que teve um crescimento mais rápido e outros o crescimento foi mais lento. Então teve vários períodos de flutuações, teve muitas guerras, nesse período teve muitas pragas. Então houve muitos problemas que causaram reduções e aumentos, mas em média houve uma variação pequena. Alguns demógrafos consideram que em 400 a.C. havia 200 milhões e em 1000 depois de Cristo havia 400 milhões. Então tem algumas divergências. Mesmo assim, seria um crescimento de apenas 100% num intervalo de tempo de mais de 1.400 anos. Então, quando se considera o ritmo real de crescimento na maior parte da história da humanidade, o que nós observamos é muito diferente das estimativas que ele faz. Ele parte de muitos dados incorretos. Ele não vai atrás de pesquisar com as suas informações corretas e faz inferências que são interessantes, desde que as premissas dele fossem verdadeiras, que fossem representativas da realidade, mas não são. Ele parte de premissas que não são representativas da realidade e são muito destoantes da realidade. Então as análises que ele faz, muitas delas são interessantes, são inteligentes, mas as conclusões não têm como ser corretas, porque ele parte de muitas premissas que não são representativas do que nós temos no mundo real. Esses exemplos, por exemplo, da população e da deposição de sal nos oceanos, mostram esse tipo de problema. Tem vários outros problemas além desse.
eu vi uns 4 ou 5 argumentos que ele usou, todos os argumentos que eu vi foram errados. Vi também outros vídeos que ele trata de outros assuntos, todos os vídeos, todos os argumentos que ele apresenta, todas as teses, os argumentos não são errados. As teses que ele apresenta, todas que eu vi eram erradas. As premissas, tinham uns 80%, 70% de premissas verdadeiras, às vezes 80% verdadeiras, e os argumentos, quase todos eram corretos. Ele tinha uns 95%, 90%, 95% de argumentos corretos. Mas a partir do momento que ele usa premissas incorretas, não tem como. Mesmo que ele derive argumentos corretos de premissas falsas, ele não tem como chegar em conclusões verdadeiras. Porque se as premissas são falsas, já contaminou todo o conjunto proposicional, né? Todo o sistema axiomático foi contaminado e não tem mais como ele chegar em conclusões corretas. Então ele comete alguns erros, mesmo assim são conteúdos interessantes, porque ele analisa criticamente. Isso é muito importante. Então ele dá uma abordagem científica, né? Ele realmente questiona, eles estão dizendo isso, os livros dizem isso. Será que é correto? Vamos analisar se é correto. Essa é a postura correta que você deve assumir. Questionar e analisar se aquilo faz sentido. O problema é que ele parte, né, de informações muitas vezes inadequadas ou dá abordagens inadequadas, como nesses dois exemplos, em que ele faz regressões lineares, né, regressões que não são representativas da curva verdadeira dos ritmos de crescimento, e como resultado ele chega a conclusões que não são corretas. No caso da população, ele não usa uma regressão linear, ele usa uma regressão exponencial, né, ou os logaritmos, né, uma regressão linear dos logaritmos, ou uma regressão exponencial, que também não é verdadeira, porque a população mundial não tem um ritmo de crescimento exponencial. Ela tem uma curva que em alguns momentos foi quase linear, em alguns momentos, especialmente nos últimos séculos, ela tem sido quase exponencial, e mesmo assim não é exatamente exponencial. Ela se parece um pouco com uma ogiva, porque ela está desacelerando, né? Nas últimas décadas, ela está desacelerando e com uma tendência de desacelerar cada vez mais. Então, tem muitos argumentos interessantes que ele usa, por exemplo, com relação a melhora na qualidade de vida, né, aumento da expectativa de vida. Eu não vou citar todos os argumentos aqui, mas tem vários pontos, vários argumentos que ele usa que são criativos, né? Mas quando ele começa a analisar, um dos problemas principais, o conjunto de todos os erros que ele comete, são por um mesmo motivo. Ele parte de uma tese e tenta impor essa crença, em vez de analisar os fatos e ver o que os fatos estão dizendo. Ele tenta provar que o que ele acredita, do ponto de vista religioso, é verdadeiro. E não é assim que funciona. Quando você quer descobrir a verdade, você não tem que partir de uma crença e tentar provar a sua crença. Você tem que analisar o que os fatos mostram e descobrir o que está por trás das aparências, o que está por trás daqueles fatos. Então, essa questão, por exemplo, da idade da Terra, é uma questão controversa. Nós não temos certeza se o nosso método atual, se os nossos métodos atuais se estão fornecendo dados altamente precisos e fidedignos e acurados, mas é o melhor que nós temos. É muito mais provável que seja 4,5 bilhões de anos do que 4 mil anos ou 6 mil anos. É muito mais provável, é muito mais solidamente embasado num conjunto amplo de experimentos científicos e de conhecimento científico. Provavelmente não é a última interpretação, nós vamos avançar nesse sentido ainda, vamos aprimorar muito esses resultados, né? Provavelmente não é o mais correto porque tem muitas fontes de prováveis incertezas que não são ainda bem conhecidas, mas é o melhor que nós temos até o momento. É uma representação mais próxima da realidade do que a que ele apresenta. E tem outra questão também com relação à origem da vida, né? Ele cita alguns argumentos em relação à origem da vida e muitas vezes ele parte de muitas falácias emotivas. O único caso que eu vi, na verdade, de usar falácias emotivas foi justamente na questão da vida. Ele mostra alguns afrescos em algumas cavernas e ele afirma, né, você acha que um ser burro, que não sabe plantar uma sementinha, que não tem agricultura, faria esses desenhos aqui? Como assim? Você acha que? Isso não é um argumento, né? Isso é uma tentativa de seduzir a pessoa para o seu lado com uma falácia emotiva que não se apoia em nada, né? Você acha que um cara que não sabe plantar uma sementinha, mas não é plantar uma sementinha. A agricultura não é um processo tão simples, porque você tem que colocar a semente, você tem que deixar tempo suficiente para que ela possa gerar resultado, e você tem que compreender que houve uma relação de causalidade entre aquela semente que você colocou ali e aquele resultado que surge depois. Primeiro você tem que descobrir essa relação.
Porque não é uma coisa óbvia, né? Você coloca... Por exemplo, você vai pintar um negócio na parede, é muito fácil. Você pega excremento, você pega sangue, você pega diferentes tipos de corantes, né, de tingentes, você passa e você tem um resultado imediato. Você tem uma relação de causalidade imediata. Você passou ali, ficou uma mancha. É imediato. Agora, os eventos probabilísticos ou os eventos de longa duração são muito mais difíceis de compreender, né? No caso da semente, você coloca a semente no solo e você esperar alguns segundos, não vai acontecer nada. Você coloca a semente lá, ela vai ficar lá, né? Você teria que permanecer monitorando durante muito tempo, e mesmo que você ficasse monitorando muito tempo, você teria que associar que aquela planta que começou a nascer era resultado daquela semente e que não foi um processo natural que aconteceria independentemente da semente. Isso é especialmente difícil porque caem sementes no chão o tempo todo. Os pássaros estão caindo, o próprio vento esparrama sementes. Então, como é que você saberia? Para começar, qual seria a motivação de colocar a semente sem saber com antecedência que ela vai gerar uma planta? Não teria essa motivação, né? Nem a motivação não teria. Mas vamos supor que tivesse a motivação de teste, tivesse uma suspeita de que a semente poderia gerar uma planta. Você coloca uma semente ali. Aí no dia seguinte, nasce uma planta num outro lugar, que não tem nada a ver com onde você colocou a semente. Por quê? Porque caiu uma semente ali de um pássaro, do vento, né? Aí você vai, poxa, eu coloquei a semente aqui, mas nasceu ali. Acho que então não tem nada a ver. Então tem muitos falsos positivos que vão dificultar a descoberta de que plantar a semente produz os resultados. Que a agricultura foi descoberta por um processo muito mais difícil do que ele faz parecer. Então nesse ponto ele falha gravemente. Nesse ponto ele falha na lógica, ele falha na dificuldade dos problemas a serem interpretados, a serem resolvidos. Então ele tem muitos pontos incorretos nessa questão. Mas em outras questões físicas, ele faz análises bastante interessantes. Embora sejam incorretas, porque não é o fato da análise ser errada que faz com que ela seja ruim. O que torna a análise ruim é como, por exemplo, o que o Saccani faz, que é uma análise superficial, completamente rasa, sem análise nenhuma. Ele só repete, né? Ele engole e regurgita informação de maneira completamente irresponsável, com vários erros, inclusive. Então, aquilo sim, aquilo é uma tragédia, né? Para a divulgação científica, aquilo é um desastre. Agora, o que o Douglas faz, não. O que o Douglas faz é uma análise interessante e todos os divulgadores de ciência deveriam seguir um exemplo semelhante, de analisar dentro dos limites do que eles conhecem, do que eles compreendem, né? E tentar interpretar e apontar possíveis erros, discutir os diversos pontos, né? As possibilidades de erros, por que assim, será que não poderia ser assado? Por que essa alternativa não é plausível? Por que nós acreditamos nisso e não naquilo? Isso seria importante que fosse feito em todos os canais sérios que se dizem de divulgação científica. E não é o que acontece. Quase todos eles seguem o exemplo do Saccani, que é um completo desastre. Então, nesse aspecto, o papel do Douglas é muito positivo para a divulgação da ciência como uma análise crítica, como um pensamento lógico, uma interpretação da natureza, uma análise racional da natureza. É muito positivo nesse sentido, porém, ela falha no sentido, o ponto principal da falha é que ele tem uma crença pessoal e ele tenta impor essa crença pessoal a priori como resultado do experimento. Então ele não está, na verdade, procurando um resultado do experimento, ele está procurando uma maneira de forçar um resultado que seja igual àquilo que ele gostaria. Isso é anticientífico, né? Então esse posicionamento dele é errado, porém o método, né, a análise, o posicionamento de questionar é positivo. Então tem alguns pontos positivos, alguns negativos, mas no geral é bastante interessante por essa postura questionadora. E é prejudicial nesse sentido de ter uma opinião a priori e tentar impor essa opinião a priori, né? Isso acaba conduzindo a soluções incorretas. E muitas vezes não é necessário isso, né? Se você faz a análise correta, muitas vezes você vai chegar a resultados que são representativos do que a religião defende. Inclusive os papas, eles não são contra a teoria do Big Bang. Não tem papas recentes, papas instruídos, que sejam contra a teoria do Big Bang. Eles concordam com a teoria do Big Bang. O próprio Lemaitre, que propôs a teoria do Big Bang, né, o precursor da teoria do Big Bang, era um sacerdote. Então é um absurdo as pessoas religiosas acharem que tem que discutir a teoria do Big Bang, que o mundo veio de Adão e Eva, que foi uma criação de 7 dias e que aconteceu 4 mil anos atrás. Está errado. Os próprios sacerdotes, os próprios eclesiásticos, que são inteligentes, que são sensatos, que são instruídos, eles compreendem e aceitam as teorias científicas, que são bem fundamentadas. Não quer dizer que eles aceitam como uma verdade absoluta.
Eles assumem um posicionamento de questionamento, mas, ao mesmo tempo, eles são receptivos. A teoria do Big Bang pode não ser correta, mas é o que a ciência está mostrando no momento. É o que é mais plausível, de acordo com o nosso conhecimento vigente, né? Então, esse é o posicionamento correto. O Douglas, inclusive, ele faz um comentário sobre isso, sobre essa relação entre ciência e religião, que é basicamente o que eu já comentei em várias situações, em várias respostas, em vários artigos, no vídeo do James Webb, em outros vídeos, eu comentei exatamente isso. Não existe, né, essa divergência entre ciência e religião. A ciência e a religião trabalham em harmonia há séculos. Durante a Idade Média, o Renascimento, né, é um mito. Essa história de que a religião perseguia cientistas é um mito. Isso é uma invenção sem o menor fundamento histórico. Existem alguns pontos de conflitos, isso eu já analisei em alguns vídeos, eu vou fazer um vídeo exclusivamente sobre isso, mas já analisei em vários vídeos, já analisei em vários artigos, né, inclusive em alguns livros eu comento sobre isso, mas isso é um mito. Não existe esse conflito entre ciência e religião. Elas estão geralmente em conjunto, trabalhando juntas, com o objetivo de alcançar a verdade. Então o Douglas, embora ele declare isso da boca para fora, quando ele faz as análises, ele não faz uma análise de uma maneira científica e racional em todos os detalhes. Ele adota uma postura analítica racional, mas ele tem um posicionamento a priori de tentar impor uma opinião, impor uma crença como se fosse verdadeira. E isso já é uma falha, né? Então tem pontos positivos e negativos na análise que ele faz, e em relação à idade da Terra, o que nós sabemos hoje é que provavelmente a idade correta da Terra é de aproximadamente 4,54 bilhões de anos, com base em método de decaimento radioativo, com base, eu não sei se os métodos de luminescência se são aplicáveis para essa escala de tempo. Temos métodos geológicos que, embora eles não forneçam evidências diretas de 4 bilhões de anos, eles fornecem evidências de até 500 milhões de anos e que são conectados, né, diferentes métodos conectados, um serve para validar o outro. Então, até 500 milhões de anos, nós usamos dois métodos combinados, que são os de radiometria e camadas geológicas. A partir de 500, 600 milhões de anos, as camadas geológicas já não acabam sendo muito aplicáveis, porém, a radiometria continua sendo aplicada. Então, se ela funciona bem até 500 milhões de anos, provavelmente ela também continua funcionando razoavelmente, pelo menos, né, para alguns bilhões de anos. Então, as evidências que nós temos sugerem, né, em conjunto, elas sugerem isso. E tem outras evidências. No caso do Sol, por exemplo, a quantidade de energia que o Sol emite a cada segundo, a potência, né, se nós medirmos o fluxo energético no topo da atmosfera, que é 1,373 kW por metro quadrado, isso eu comento num dos volumes do Guia dos Apodídicos, eu considero inclusive nas diferentes latitudes, nas diferentes localidades, né, o fluxo por comprimento de onda. Então tem várias análises detalhadas que eu faço sobre isso e mostro, mas esse não é o ponto principal. O ponto principal é, existem medidas da idade da Terra também baseadas na idade do sistema solar, né, baseadas na quantidade de energia que o Sol emite a cada segundo e quanto tempo levaria pelo processo de fusão nuclear até que se esgotasse todo o hidrogênio, até que todo o hidrogênio do Sol fosse convertido em hélio. Então, esse método possibilita também estimar, né, quanto tempo o Sol continuará brilhando e por quanto tempo ele deve ter brilhado até agora para alcançar a quantidade de hidrogênio que nós observamos, supondo que, originalmente, ele fosse constituído quase exclusivamente de hélio. Então, quanto tempo ele... Agora ele tem mais ou menos 25%, 23% de hélio. Então, quanto tempo ele brilhou, né, quanto tempo ele consumiu, ele converteu o hidrogênio em hélio até chegar à quantidade atual. E aí tem vários pontos questionáveis também, porque essa proporção que nós observamos entre hidrogênio e hélio é na coroa solar, né? É na fotosfera e na coroa solar, que são as camadas mais externas do Sol. Nós não sabemos se a constituição nas camadas mais internas se é semelhante, se é a mesma ou sequer semelhante. Nós acreditamos que seja, mas nós não temos evidências diretas disso. Embora o estudo de neutrinos, que são provavelmente originados pelo Sol, alguns desses neutrinos são originados pelo Sol, possibilitam estudar algumas propriedades do interior do Sol. Mas são baseadas em várias hipóteses também do modelo estelar, nós não temos como confiar, né, que esses modelos são corretos. Então nós temos diferentes estratégias, diferentes mecanismos para tentar extrair informações, mas não temos como ter certeza de que essas informações são confiáveis. Então é basicamente isso, né? Nós temos como melhor estimativa para a idade da Terra cerca de 4,5 bilhões de anos.
as teorias, nem podemos chamar de teorias, né? São crenças, né? As crenças bíblicas de que tem 6.000 anos não se apoiam em nenhuma evidência científica. As tentativas que tem de tentar encaixar argumentos científicos para justificar um período de 6.000 anos são praticamente todas elas grosseiramente incorretas. As do Douglas não são grosseiramente incorretas, mas são também incorretas. Ele tem estratégias sofisticadas e interessantes para tentar defender as crenças pessoais dele, mas ele não consegue porque quando você tenta defender uma tese errada, não importa os argumentos que você use, é muito difícil você ter sucesso, né? Então, é basicamente isso. Obrigado a todos pela atenção e até breve, se Deus quiser.